Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, alô do coração, seja mais que bem-vindo a esse nosso encontro. Aqui então a gente dá o pontapé inicial para a nossa preparação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, né? Lembrando que antigamente, quando você pegava o conteúdo programático, você tinha uma parte que era chamada de atos de ofício. Quando eu prestei meu concurso em 2005, essa era a denominação, atos de ofício. No entanto, se você pegar o conteúdo programático de atos de ofício de 2005, ele é exatamente o mesmo de noções de processo civil agora. Vamos lembrar que essas questões acerca das disciplinas do direito, elas não são elaboradas pela banca, elas são elaboradas pela própria EGF, que sempre insistiu nesse formato. E por que atos de ofício? Olha, o próprio nome indica, são atos praticados no exercício da função. E por isso nós temos nessas provas uma abordagem um pouco diferente. Você estudar para o TJ de Minas não é exatamente a mesma coisa que você estudar para outro tribunal. Não estou dizendo que as matérias são distintas. Você aproveita sim. Se você estudar para o TJ, você aproveita para outros tribunais. Estudando para outros tribunais, você aproveita para o TJ. Mas você tem que ter em mente que o que a EGF prioriza em nosso concurso é aquela parte do processo que está mais diretamente relacionada ao dia a dia. Eu não me esqueço de que na minha prova, por exemplo, uma das questões tratava da ordem de preferência dos bens no momento da penhora. Quer dizer, algo bem afeta a função de oficial de justiça. Eu vou proceder a uma penhora na casa do indivíduo, eu tenho que saber exatamente, encontrando vários bens penhoráveis, a qual eu devo dar preferência. Isso está no Código de Processo Civil e estava na prova. Cai muitas questões sobre atos de comunicação, citação, intimação. Por quê? Porque diz respeito, sim, à função, não só do oficial de justiça, mas também do oficial judiciário, né? Então, enfim, esse é o perfil do concurso que a gente vai enfrentar, e aqui então a gente vai vencer essa primeira parte, que trata dos conceitos introdutórios. A gente vai falar de processo e procedimento, beleza? Então vamos lá. Olha bem, processo. O que que a gente pode falar enquanto conceito? Olha, basicamente a gente pode dizer processo como instrumento para a formação do convencimento do juiz. Processo como instrumento para a formação do convencimento do juiz. Preste atenção. O que que é a justiça? O que que é a jurisdição? Via de regra, né, pessoas se encontram em conflito de interesses na vida real, né? Então, o início de tudo, em regra, é um conflito de interesses. Eu estou dizendo em regra que, obviamente, em alguns casos não será, né? Nós temos alguns processos de jurisdição voluntária em que não há litígio, correto? Em que se busca a justiça apenas porque a manifestação da justiça é uma exigência legal para se legitimar determinado ato. Então, por exemplo, eu quero mudar meu nome. Se eu quero mudar meu nome, eu não estou em litígio com ninguém. Eu vou entrar com um processo de jurisdição voluntária, porque eu não posso simplesmente, por minha conta, mudar meu nome. A mudança de nome é um procedimento que exige uma manifestação estatal provocada, via de regra, pelo Poder Judiciário. Então, né, é um exemplo que eu dei aqui de um processo de jurisdição voluntária. Duas pessoas casadas não querem mais a manutenção desse vínculo e pretendem divórcio, um divórcio consensual, não há litígio, os dois querem a mesma coisa, né? Mas eu não posso simplesmente sentar numa mesa de um restaurante com o cônjuge e dizer, olha, vamos fazer o seguinte, a partir de agora nós somos novamente solteiros, né? Não tem como. É uma nova situação jurídica que demanda uma manifestação do poder judiciário para ser legalmente reconhecida. Mas veja, nesse caso não há litígio, nesse caso não há conflito de interesse, não é isso? Então, há uma jurisdição voluntária, há uma jurisdição sem conflito de interesses,
mas em regra há um conflito de interesses. Para que o juiz possa entender o caso concreto, aplicar a lei e chegar ao melhor convencimento, à melhor decisão, o que é necessário? O processo. O processo ele é pensado para que as partes tragam subsídios para que o juiz decida da melhor forma. E o processo, ele é todo preparado para que eu consiga observar e garantir, né, aqueles direitos pertinentes à própria dignidade da pessoa humana. Então, o processo ele se constrói para ter a garantia do contraditório, da ampla defesa. Nós vamos ver que também há uma exigência que as partes atuam em cooperação. Nós vamos ver que há a exigência que as partes atuem de boa fé. Então, o processo é todo um sistema pensado para que o juiz obtenha subsídios trazidos pelas partes aos autos para chegar ao melhor convencimento. Então, processo como instrumento para a formação do convencimento do juiz. Processo, por si, é um direito fundamental, né? Ninguém pode ter privado, ser privado de um direito, de uma propriedade, sem o devido processo legal. Então, o próprio processo é um direito, né? E processo como relação jurídica, por quê? Porque quando eu tenho processo, as partes envolvidas estabelecem entre si direitos e obrigações, né? Se eu sou autor, eu tenho compromissos no processo para com o juiz e para com o réu. Para com isso, se eu sou autor, a outra parte adversa, vou chamar de réu. Então eu tenho compromissos. Eu tenho um compromisso de lealdade processual, eu tenho um compromisso de, de, de manter a boa-fé. O juiz também tem compromisso com as partes. O juiz, por exemplo, tem um compromisso de não surpresa. Então, toda vez que o juiz for tomar uma decisão, ele tem que ouvir as partes. Ele não pode aparecer de forma inusitada e tirar uma decisão, sabe lá de onde. As decisões do juiz, elas precisam ser fundamentadas, né? Então, todos os envolvidos, do juiz às partes, têm sim compromissos, têm direitos e obrigações. Então, quando você tem duas ou mais pessoas vinculadas por direitos e obrigações, você tem o quê? Uma relação jurídica. Então, professor, eu posso dizer que relação jurídica é um vínculo entre pessoas que consiste em direitos e obrigações? Perfeito. E o processo é isso? É. O processo é uma espécie de relação jurídica. Então, processo, a melhor forma de entender processo como instrumento para a formação do convencimento do juiz. É um ambiente jurídico propício para que as partes tragam elementos para que o juiz possa construir seu convencimento. Beleza? Dificilmente você será cobrado na sua prova desse conceito, mas é importante que você entenda, tá bom? Então vamos seguir. Olha bem, processo é diferente de ação. Anotem, por favor, um conceito de ação. Você pode colocar assim: ação é um direito público subjetivo, direito público subjetivo de buscar um pronunciamento estatal, direito público subjetivo de buscar um pronunciamento estatal através do Poder Judiciário para a satisfação de um determinado interesse. Então, é basicamente o direito de provocar o Estado juiz. E por que eu digo que é um direito público? A ação é um direito público, por quê? Porque você entra com a ação contra o Estado, contra um órgão estatal. Eu digo contra, não é que você vai demandar contra o juiz, mas é direcionada ao poder judiciário que a ação vai. O seu pleito, o seu clamor, ele vai ser invocado em direção a quem? Ao poder judiciário. Por isso que a gente diz que a ação é um direito público. E é subjetivo porque, via de regra, cabe a você decidir se você vai ou não entrar com a ação e, se você quiser, via de regra, não haverá nenhum óbice, né? Lembre-se que nós temos o princípio da inafastabilidade do judiciário.
Pelo princípio da inafastabilidade do judiciário, o que que a gente observa? Nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito será afastada, né, da apreciação do Poder Judiciário. Esse princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, ele comporta exceções. Nós temos, por exemplo, o habeas data. O habeas data, você não pode, diante da necessidade de uma informação, ir diretamente ao Poder Judiciário. Primeiro, você tem que provar que buscou a fonte da informação e essa informação, de algum modo, foi recusada. Só depois dessa recusa é que você pode, então, provocar o judiciário. Então, quando se estuda, a doutrina aponta o habeas data como uma exceção ao princípio da inafastabilidade do poder judiciário. Outra exceção, que também é muito dita, é a justiça desportiva. Se há uma questão da competência da justiça desportiva, que não é poder judiciário, tá? Justiça desportiva não é poder judiciário, né? Se você é daqueles que assiste aqueles programas jornalísticos sobre esporte, você já deve ter ouvido uma centena de vezes. O Superior Tribunal, eu até esqueço o nome, o Superior Tribunal Desportivo, né? O STJ, sei lá, né? Parece que é isso mesmo ela é provocada em determinada situação. Mas o fato é que, vamos supor, um atleta tem um problema lá no meio do campeonato, resolve uma questão, quer resolver essa questão. Ele não pode ir diretamente no Poder Judiciário. Se for competência da Justiça Desportiva, né, já da Justiça Desportiva, primeiro ele tem que buscar a Justiça Desportiva. Se não se resolver por lá, no prazo apontado pela Constituição, aí sim ele pode ir ao Poder Judiciário. Então, são duas situações que excepcionam a inafastabilidade do Poder Judiciário. A primeira situação é o habeas data. A segunda são as questões da competência da justiça desportiva, onde temos o STJD, não é isso? É. Pois bem, mas a ação, então, é um direito público subjetivo de se buscar, né, um pronunciamento estatal na intenção de resolver um determinado interesse, correto? Anotem assim também: o direito de ação é autônomo. O direito de ação é autônomo e abstrato. O direito de ação é autônomo e abstrato. Por que eu digo que o direito de ação é autônomo e abstrato? Simples. Porque você pode entrar com ação independente do direito de fato existir ou não, né? Não é necessário que você tenha a certeza da concretude do que você deseja para só então entrar com a ação, né? As pessoas muitas vezes acham que têm direito, descobrem que não ao final do processo. Então, você pode entrar com a ação, ainda que o direito, né, depois se descubra, o direito não te assista, tá bom? Mas então o direito de ação, ele independe do direito concreto. Por isso, ele é autônomo e abstrato. Autônomo e abstrato. Às vezes as pessoas perguntam assim, ô professor, né, eu tenho essa situação, será que eu posso entrar com a ação? Eu falei, poder se entrar com a ação, você pode, porque a ação é um direito autônomo e abstrato. Agora, se você vai conseguir, é outra história, porque o fato de você poder entrar com a ação não quer dizer necessariamente que você terá, né, o direito contemplado, deferido, tá? Veja bem, outra diferença, processo e autos processuais. Às vezes você vê o juiz, os advogados andando, né, com aqueles caderninhos, né, aqueles negócios, né, que tem a capinha de cartolina e cheio de papel dentro. Isso, né, é uma raridade. Com o advento dos processos, dos autos eletrônicos, isso, né, tende a acabar definitivamente. Mas ainda há muita coisa correndo fisicamente no Judiciário Mineiro e esse fim não vai ser da noite para o dia, não. Ainda vai levar algum tempo para a gente não ver mais no nosso ambiente esses autos físicos, correto? Mas o fato é que a gente às vezes fala assim, ó, deixa eu dar uma olhada no processo aí. Não.
Tecnicamente, isso é errado. Você não vai olhar o processo. Você vai olhar os autos processuais. Porque o processo é relação jurídica. O processo é a história que os autos contam. Mas aquela folha que você vai manusear, ou mesmo aquilo que você vai navegar no sistema próprio, a gente chama de autos processuais. Outra diferença importante é quando falamos em termo processual. Olha bem, a palavra termo, ela tem aqui pelo menos dois sentidos. Eu digo termo para marcar, né, os limites de um prazo. Termo final, termo inicial, né? Ah, professor, qual é o prazo para contestar? São, em regra, 15 dias. Só que aí eu tenho que olhar qual é o termo inicial, quando é que eu vou começar a contagem, qual é o termo final, qual é o último dia possível para apresentar a contestação. Então, a expressão termo, ela designa a marcação de início e fim de prazo. Mas eu também uso a expressão termo para designar registros nos autos processuais de momentos específicos. Então, eu estou dizendo que a palavra termo, no contexto do processo, tem pelo menos dois sentidos. A marcação de início e fim de prazo, termo inicial, termo final, mas também o registro de movimentações, de circunstâncias específicas nos autos processuais. Por exemplo, né? O escrivão expediu o mandado para o oficial de justiça cumprir. Nesse momento, o escrivão vai colocar no dia tal, tantas horas, né, um termo de expedição de mandado. Vai dizer que foi expedido o mandado de citação. Aí o oficial de justiça foi, recebeu o mandado de citação, cumpriu, devolveu. Aí vai ter um termo de juntada, correto? Aí um advogado vai ao fórum e pede os autos processuais, considerando aqui autos físicos, né? Óbvio, para que ele possa consultar em seu escritório. Aí o escrivão vai lá e faz um termo de carga, né? Então, eu posso usar a palavra termo, dizendo da marcação de início e fim de prazo, mas eu também posso usar a palavra termo para dizer justamente esses registros que indicam a movimentação do processo, né? Dos autos processuais, circunstâncias específicas, né? Podem ser registradas ali através dos termos. Outra questão interessante é a diferença entre as expressões auto e termo. Para o oficial de justiça, desculpem, é uma diferença importante. Quando eu digo termo, é um ato que é praticado nas dependências do fórum. Então, por exemplo, há um processo em que o credor indica: olha, seu juiz, esse devedor tem esse imóvel aqui e leva aos autos uma certidão do cartório. A própria secretaria pode, correto? A partir daquela certidão, penhorar aquele imóvel sem sequer ter saído do fórum. Aí o escrivão faz um termo de penhora. Eu chamo termo de penhora porque foi feito nas dependências do fórum. Só que aí, muitas vezes, o escrivão fez com base na, na escritura, né, no documento cartorário, só que não sabe o valor, não sabe as condições. Aí faz o termo de penhora e o juiz expede um mandado de avaliação. Aí o oficial de justiça vai não para penhorar, porque o imóvel já está penhorado por termo nos autos. O oficial de justiça teria então que fazer externamente, in loco, fora das dependências do fórum, uma avaliação. Então, o oficial de justiça ele vai lavrar um auto de avaliação. Quando eu faço a penhora lá fora, lá na casa do indivíduo, eu faço um auto de penhora. Quando eu faço uma prisão do devedor de pensão alimentícia, eu tenho que fazer um auto de prisão. Quando eu faço uma busca e apreensão de veículo, eu tenho que fazer um auto de busca e apreensão.
Então, as diligências cumpridas externamente, elas são registradas em autos. O que se faz na secretaria é registrado num termo. Tranquilo? Então, essas expressões também, creio eu, não será objeto de uma questão específica, mas é importante você entender, tá? Vamos seguir aqui? Olha, eu adoro isso aqui. Adoro isso porque te dá uma visão, né? Te dá uma visão de como anda o processo, né? Então, veja bem, aqui nós temos lead, petição inicial, protocolo, registro, distribuição, autuação e conclusão. Veja bem aqui. Lead é o conflito de interesses, tá? É lead, litígio, então tudo começa aqui. Mas veja, ainda não é o início do processo. Ainda não é o início do processo. Aí, obviamente, a parte está lá indignada, tenta satisfazer com a parte adversa de forma consensual, não consegue. Chegou, filho, você me deu um prejuízo. Você não vai me pagar, não? Você não vai me ressarcir? Você não vai me indenizar? Se a parte adversa dissesse, não, tudo bem, eu reconheço, eu estou errado, é óbvio que não teria ação. Mas como não foi o caso, o indivíduo indignado vai usar do seu direito público subjetivo de provocar o judiciário, via de regra, contratar um advogado, porque, em regra, é necessário advogado. Nós temos aquelas exceções que prescinde do advogado, né? Como no caso do habeas corpus, como no caso, né, de algumas situações no juizado especial, prescinde do advogado, né? Mas, em regra, eu preciso dele. Cuidado com essa expressão, viu, gente? A tal palavrinha prescindir confunde demais o concurseiro. Quando eu digo que prescinde, é porque pode faltar. Quando eu digo assim, o habeas corpus prescinde do advogado, é que pode ter ou não, né? O que não pode faltar, obviamente, eu chamo de imprescindível. Tranquilo? Então eu tenho, né? Vou lá e faço a petição inicial. O advogado, então, isso para você enxergar melhor, eu vou sempre trabalhar aqui nesse meu exemplo, tratando de processos físicos. Então, o que que acontece? O advogado vai lá e chega no fórum e protocoliza a petição inicial. Vai entregar lá pelo menos duas vias, né? Na verdade, ele teria que entregar pelo menos três, né? Uma via fica com ele, o fórum dá o protocolo. A outra via é aquela que vai compor os autos. E uma outra via é aquela que vai ser dirigida ao réu, né? Porque se houver citação, via de regra, a petição inicial tem que seguir junto ao mandado. Quando o oficial de justiça chegar na casa do réu, ele tem que estar também com as vias do mandado judicial e ainda a petição inicial. Gente, isso eu ainda estou tratando do método arcaico, tá? Hoje a gente fala em processo eletrônico, em chave com QR Code para que a parte acesse a petição inicial nos autos, mas para que você entenda, enxergue melhor o caminhar do processo, eu vou pensar daquela forma mais, né, mais arcaica mesmo. Então o indivíduo vai lá e faz o protocolo, registra, a partir do momento que há o registro, aquele processo passa a existir no sistema do judiciário, né? Então, no registro, ele ganha um número, o processo ganha um número, e aí o que? Também, ao mesmo tempo, a distribuição. Cuidado, nem sempre ocorre a distribuição, nem sempre. Sempre ocorrerá registro, mas nem sempre a distribuição. Por quê, professor? Distribuição é um procedimento que faz com que, dentre vários juízes competentes para a causa, a gente consiga saber quem será. Então, se eu tenho uma comarca que só tem um juiz, ele faz tudo, criminal, civil, família, né? Se ele faz tudo, como é que eu vou distribuir? Só tem ele. Então, não, tem mais, mas só tem um juiz de vara, só tem uma vara de família. Se o processo é da vara de família e só tem um juiz, não haverá distribuição. Se não é naquela comarca, vai para aquele juiz. Então, só acontece distribuição quando há mais de um juiz competente para a causa. Sempre haverá o registro, mas nem sempre haverá a distribuição. Houve a distribuição, então a gente já sabe para qual juiz que foi. Aí, depois da distribuição, a petição inicial é encaminhada para o juiz competente. E lá o escrivão vai fazer a autuação. O que é a autuação? É compor os autos. Se é processo físico, ele vai pegar uma pastinha de cartolina, vai colocar, né, a petição inicial,
vai numerar e rubricar todas as páginas e vai identificar o processo na capa, colocar uma etiquetinha, número, né, número do processo, natureza da ação, nome das partes, né, o juízo, quinta vara civil, quarta vara civil. Nós vamos ver depois o que que o escrivão precisa colocar para identificar o processo. Fez isso, autuou, aí falta o quê? Conclusão. Professor, o que que é conclusão? É quando os autos processuais são encaminhados para o juiz. Isso a gente chama de conclusão. Aí eu coloquei dois artigos aqui que estão relacionados ao que a gente acaba de ver. Artigo 312. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada. Todavia, a propositura da ação só produz ao réu o efeito mencionado no artigo 240, depois que for validamente citado. Tá certo? A gente vai ver isso depois, tá bom? Mas veja bem, uma das coisas, uma das consequências que você consegue ajuizando a ação é a interrupção da prescrição. Professor, o que é prescrição? Prescrição é quando você perde o direito de agir em razão do tempo. Quando você perde o direito de agir em razão do tempo, seu direito que prescreveu. Vamos supor que você tivesse o direito de reclamar de alguém danos morais. E um direito que prescreve com 3 anos. Beleza? Aí o que que acontece? Você, então, com esse direito, ficou dormindo 2 anos, 2 anos e 10 meses, 2 anos e 11 meses, né? Ó, pra você ver, quase completando os 3 anos da prescrição, você acorda, contrata o advogado e vai lá e entrega a petição. Entrega a petição, tá certo? Faltavam poucos dias para completar os 3 anos, beleza? Só que aí, olha bem, vai ter que seguir todo esse caminho. Protocolar, distribuir, autuar, concluir, o juiz vai dar o despacho citatório, o oficial de justiça vai atrás do réu, não tenho dúvida. Se você peticionou, se você protocolizou a sua petição inicial, faltando ali poucos dias para completar o prazo prescricional, até o momento do réu ser efetivamente citado, os 3 anos já foram, ó, há muito tempo, não é isso? Mas o que que acontece? Não se preocupe. Se você protocolizou a petição inicial no prazo antes de prescrever, o que que acontece? Aquele momento é a marca temporal para interromper a prescrição. Aquele momento. O momento que você protocolizou a petição inicial. Beleza? Mas veja bem, isso só vai virar realidade se o réu for devidamente o quê? Citado. Então, se, por exemplo, você foi lá dentro dos 3 anos, protocolizou sua petição inicial, para fazer todo esse procedimento que aqui nós colocamos. Levou mais alguns dias, estourou os 3 anos. Quando chegou lá, né, por erro seu, o réu não pode ter sido citado, porque o endereço não era aquele, porque o réu não era de fato o réu, você tinha que ter demandado contra outra pessoa. Aí acabou, né? Acabou. Porque senão as pessoas iam, puxa vida, eu estou quase perdendo o meu direito, vou peticionar de qualquer jeito aqui só para interromper a prescrição. Não, a justiça não quer isso. Por isso que a justiça faz, ó, vou fazer um negócio com você. Eu vou considerar a prescrição interrompida no momento que você entregar a petição inicial. Mas olha, a prescrição só vai mesmo ser interrompida de fato, né, se o réu for validamente citado. O momento que a interrupção da prescrição é o momento que você protocoliza a inicial. Não, a marca temporal, o dia no calendário você vai falar assim: eba, interrompeu a prescrição, é o dia que você protocolizou a petição inicial. Mas isso só será confirmado se lá na frente o réu for devidamente citado. Isso é o que quis dizer o 312. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada. Todavia, a propositura da ação só produz o efeito quanto ao réu, né? Por exemplo, a interrupção da prescrição, depois que validamente citado. Espero que vocês tenham entendido. Do contrário, registrem aí as suas dúvidas que a gente esclarece em momento seguinte. O artigo 284. Todos os processos estão sujeitos a registro, devendo ser distribuídos onde houver mais de um juiz. É exatamente o que eu disse há pouco. Sempre haverá registro, mas nem sempre haverá distribuição. O que depende? Ora, só terei distribuição se houver naquela comarca
mais de um juiz competente para a causa, beleza? Tranquilo aí? Gente, então vamos lá. A gente então chegou aqui no momento, né, que chegamos no momento em que ocorreu a conclusão, né? Que a parte foi ao fórum através do seu advogado, protocolizou a petição inicial, no protocolo aconteceu o registro, né? E se houve mais de um juiz competente, né? Distribuição. Imagina, por exemplo, a ação de cobrança. A ação de cobrança, qualquer juiz cível pode ser competente para tratar. Na minha comarca, por exemplo, eu tenho 5 varas cíveis, primeira vara, segunda vara, né? Então, como é que eu vou saber qual dessas 5 será a vara daquele processo? Através da distribuição. Se houver apenas uma vara competente, óbvio, não vai acontecer distribuição. Mas o fato é que houve tudo, autuação, conclusão. O processo está onde? O processo agora está na mesa do juiz. E agora? O que que o juiz vai fazer? Vamos lá. Olha bem. Depois que acontece a conclusão, né, o que que acontece aqui, ó? O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos, né, dos artigos 319, 320, a gente vai ver que a petição inicial ela tem que atender a alguns requisitos, algumas exigências ali, né? Ou então que tem alguma coisa que precisa consertar, o juiz vai avisar para a parte: olha, filho, você peticionou aqui, está errado, vou te dar 15 dias para você consertar isso aí. Se a parte não utilizar esse prazo de 15 dias para consertar, ele vai fazer o quê? Ele vai extinguir o processo sem julgar mérito, né? O processo acaba. Dei a parte autora 15 dias e ele não se manifestou, ele não fez a correção, eu vou indeferir a petição inicial. Aquele processo extingue ali. Se a parte autora quiser, que ela entre de novo com outra ação, mas aquela ali, né, já foi, o juiz já mata ali, tá bom? Mas e se o juiz entender que a petição atende aos requisitos? Quando o juiz entende que a petição atende aos requisitos, né, ou então, o juiz até viu que faltavam algumas coisas, intimou a parte autora dentro do prazo foi lá e consertou. Enfim, agora a gente já está no momento que o juiz tem em mãos uma petição apta a iniciar uma ação. O juiz pode, basicamente, ter dois caminhos, né? A partir desse momento que eu tive. A partir desse momento, ou o juiz fala, ok, manda citar o réu, né? Expede, faz o despacho citatório, mandando citar o réu, cite o réu. Ou então, ele pode, em determinadas circunstâncias, ali mesmo, já decidir pelo indeferimento liminar. Quando ele entende, por alguma razão, que a lei assiste, dizer assim: olha, infelizmente esse seu pedido não tem cabimento, eu nem vou incomodar o réu com isso. Antes mesmo de citar o réu, eu já estou respondendo a você, autor. Não, não e não. Antes mesmo de citar o réu. Então vamos lá. O juiz recebe a petição inicial. O que que pode acontecer? Né? Depois, a partir da conclusão. Conclusão é o ato através do qual aquilo chegou ao juiz. A partir da conclusão, o juiz vai olhar e falar: oh, está faltando algumas coisas aqui. Autor, conserta isso em 15 dias. Ou recebe de volta consertado. Ou já recebeu sem precisar consertar. O juiz tem duas coisas a fazer: ou cita o réu, ou então constata que é uma situação que já naquele momento ele pode dizer para o autor: autor, não, N-A-O-T-I-O, não, tá? Beleza. Mas vamos pensar na hipótese de que, sim, houve o despacho citatório. Como é que o processo anda a partir daí? Veja, aí houve a citação, né? O réu vai ser citado. A partir da citação, o réu vai fazer o quê? O réu vai contestar. Aí o juiz agora tem o que na mão? O juiz tem a citação, onde o autor colocou seus argumentos, seus fundamentos e seus pedidos. O juiz tem a citação na mão. E tem agora a contestação, que é a manifestação do réu, né? De posse disso, o juiz vai analisar citação, contestação. E vai ver daquilo que foi dito, o que é incontroverso. O que é isso? Às vezes, o autor alega algumas coisas
que o réu não discorda, né? Que o réu não discorda. Vamos supor, por exemplo, que o autor queira indenização por um acidente de trânsito. Aí o autor diz assim: em tantas horas, no tal dia, na rua tal, né, o carro de fulano bateu no meu. Tá certo? E por isso, porque ele estava errado e tal, eu quero indenização. Vamos supor que o réu, na contestação, diz sim, no dia tal, a tantas horas, de fato, meu carro bateu no dele. Mas o erro era dele. Veja, então, é porque havia um sinal de par, ele não observou, né, na contestação. Então, a parte que houve a batida é uma parte incontroversa. O autor e o réu dizem a mesma coisa. Então, o juiz, no saneamento, ele faz esse saneamento justamente para isso, para tirar aquilo que é incontroverso. Porque o que é incontroverso, o que o autor e o réu concordam, eu não preciso levar a instrução. O que que vai na instrução? Aquilo que o juiz precisa saber de fato, que precisa ouvir testemunha, que precisa documento. Então, na parte do saneamento, é a parte que o juiz determina sobre quais os pontos você vai levar a discussão na instrução. Então, sanear o processo é peneirar, é tirar aquela parte que não é preciso discutir na instrução, porque autor e réu dizem a mesma coisa. Então, o saneamento faz isso, dá a peneirada. Peneirou, agora sim, vamos para a instrução. Na instrução é que pode acontecer audiência, em que eu vou ouvir testemunhas, em que eu vou verificar documentos, né? Então a instrução é onde o juiz vai apreciar as provas, correto? E obviamente o juiz só vai se dedicar a apreciar provas daquela parte controversa. O que é incontroverso sobre aquilo que ele próprio não tem dúvida, ele vai levar para a instrução. E professor, diz de novo, onde é que o professor não, que o juiz conseguiu saber o que é incontroverso e o que ele vai levar para a instrução? No saneamento. O saneamento, como o próprio nome diz, tira o que não é necessário e para instrução. Então, depois que o juiz fez a instrução, apreciou todas as provas, testemunha, audiência, papapá, 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 resta ao juiz o quê? Sentença que fecha a fase de conhecimento do processo. É bom dizer o seguinte, que esse esquema que eu elaborei aqui é de um processo de conhecimento. Nós vamos ver que nós temos dois tipos de processo, tá? E outra coisa, nesse caso, eu fui até a fase de conhecimento. Por quê? Porque existe no CPC de 2015 a possibilidade de uma outra fase no mesmo processo que a gente chama de cumprimento de sentença. Vamos supor, né? A mamãezinha lá entrou com a ação exigindo que o pai do menino pague a pensão. Então, na primeira fase, o juiz fez tudo. Primeiro, é o pai mesmo, ele tem condições, tem necessidade do menino, tem. Quanto que é suficiente e possível, tanto. Então, ao final da primeira fase, o juiz fala assim: ô, infeliz, eu vou te condenar nessa sentença a pagar tantos reais periodicamente, em tal data. Então, aí o juiz fecha até aqui a sentença. Mas mesmo depois que o juiz condenou, que determinou, o dito cujo ficou inadimplente. Aí, né, eu não fui muito feliz no exemplo, não que a questão de alimentos tem um procedimento próprio. Deixa eu mudar o exemplo. Vamos supor que o indivíduo devesse a outro por um empréstimo que foi feito, tá? Um empréstimo de boca, como vocês costumam dizer. Não havia contrato, título de crédito nem nada. Então aí o juiz vai, no processo, entender se de fato a dívida existe, de quanto é essa dívida, correto? De quanto é essa dívida. E para o juiz concluir isso tudo, é necessário o quê? Petição inicial, protocolo, registro, distribuição, né? A autuação, conclusão, né? Despacho citatório, né?
citação, contestação, saneamento, instrução. Chegamos aqui, o juiz chegou à conclusão, não, sim, de fato, o indivíduo deve mesmo. Aí na sentença, há uma sentença condenatória. Mas eis que, depois da sentença, do juiz ter definido que o indivíduo de fato é devedor, ter dito até qual o valor da dívida, o que acontece? O indivíduo não faz, o devedor não cumpre com a obrigação que lhe foi imposta por sentença. Aí eu vou começar uma outra fase que eu chamo de cumprimento de sentença, tá certo? Então, deu para entender mais ou menos o esquema do processo? Espero eu que sim. Vamos lá. Quais os tipos de ação que eu tenho? Olha, eu tenho ação, basicamente, essa aqui é uma classificação que a gente chama classificação ternária da tutela. Ternária porque são três pilares, né? Basicamente, são três tipos de pedidos que eu posso fazer. A ação que eu entro apenas para que se declare um direito. O direito já existe, a situação jurídica já existe no mundo real. Eu só preciso que o juiz declare, que se torne oficialmente conhecido. Imagina, por exemplo, paternidade. O indivíduo é pai de uma criança. Aí se ajuiza uma ação de declaração de paternidade. Nesse momento, a única coisa que quer é o reconhecimento daquele indivíduo como pai. O indivíduo não é pai da criança a partir da sentença. Não, o indivíduo já era pai, né? A sentença apenas declara uma situação que já existia. Então, não constituiu situação nova, né? Não mudou a relação jurídica, né? Não estabeleceu ou extinguiu a relação jurídica, né? Não tem natureza constitutiva, é meramente o quê? Declaratória. E eu também eu tenho uma relação o quê? Constitutiva. Já na tutela constitutiva é diferente. O direito passa a existir ou deixa de existir a partir da sentença, né? Por exemplo, uma ação de divórcio tem natureza constitutiva, não porque constitui, mas deixa de existir uma relação jurídica do casamento. O matrimônio ele termina ali. Então, é uma tutela que muda, né? A partir da sentença, a situação jurídica é outra. Então, a gente diz que é uma tutela constitutiva, tá? Então, a tutela constitutiva, ela muda de fato a situação. Ou ela cria relação jurídica, ou ela extingue relação jurídica. E eu ainda tenho a tutela condenatória, que eu quero, através da sentença, que o Poder Judiciário condene alguém a fazer algo, a não fazer, a pagar, né? Eu sei que, pela idade, talvez vocês não ficarem atentos ao que aconteceu. Não tenho muita noção de tempo, mas pode ser que alguns nem nascidos estivessem à época. Mas uma atriz da Globo, que eu era fã dela, que eu vou esquecer o nome dela agora, oh meu Deus do céu. Ela foi casada com Marcos Frota, né? Ela foi importunada por um programa de humor na época chamada Pânico. E aí, inclusive, foi feita uma lei em relação a a partir desse episódio. E esse programa Pânico tinha um quadro chamava Sandálias da Humildade e ficava apurrinhando a pessoa, normalmente uma pessoa pública, né, para participar do quadro e tal, ela não queria, ela queria distância, e ela ia para tudo quanto é lugar, o pessoal do pânico acompanhando, e ela falou: Deus, pelo amor de Deus, judiciário, faz alguma coisa, né? É muito Obriga esse pessoal feio. do pânico a ficar longe de mim. Uma tutela É, condenatória. Uma tutela condenatória de não fazer, né? É uma tutela condenatória, tá? Então aí nós temos basicamente três tipos de pedido com os quais você pode provocar o Poder Judiciário. Você pode procurar querendo meramente uma declaração, você pode procurar para que uma situação jurídica seja estabelecida, ou extinta, ou modificada, ou mantida na tutela constitutiva, ou então condenar alguém a ó, pagar uma aqui não quantia, ia ser. a fazer ou deixar de fazer, tá certo? Beleza aí? Vamos seguir. Eu disse que no artigo 2º do CPC tem o princípio da inércia, princípio da demanda ou princípio da ação. Por esse princípio, o que se informa é que a jurisdição ela só vai atuar quando provocada. O Poder Judiciário ele só vai atuar quando for provocado, quando o autor exercer o seu direito de ação. Mas depois que o autor provoca o Poder Judiciário, o processo vai andar, vai seguir o impulso oficial, ou seja, o juiz é quem passa a ser o dono da marcha processual. O dono, sim, o mentor, o coordenador da marcha processual. Aí nós temos exceções.
alguns casos que o processo pode se iniciar sem que a parte provoque. Pode começar de ofício. Quais são essas duas situações? Primeiro, eu estava dizendo a restauração de autos. O que é restauração de autos? O processo sumiu. Seja eletrônico, seja físico, o processo sumiu. Aí a gente precisa recompor o processo. Nós vamos intimar as partes, nós vamos intimar todos os envolvidos, escrivão oficial de justiça também, para trazerem aos autos o que tem em mãos. Parte autora, ó, o que você já recebeu até agora, traz para eu ver. Parte ré, traz para eu ver. Escrivão, traz para eu ver. Promotor, traz para eu ver. Então, a gente vai fazer a restauração de autos. E isso é um procedimento que o próprio juiz pode começar sem que ninguém tenha provocado. O juiz, as partes e o Ministério Público, e isso pode ser questão de prova. Quem pode iniciar um processo de restauração de autos? O juiz, as partes e o Ministério Público. Tranquilo? Outra situação que o juiz pode, de ofício, começar é quando há herança jacente. O que é herança jacente? É aquela herança que não tem herdeiro, né? Que não tem herdeiro. Então não vai ter ninguém para pedir ao judiciário para dar uma destinação, né? Não tem interessado na herança, não tem ninguém que vá buscar essa herança. Então, aí, no caso, se a herança é assim abandonada, coitada, né? É desprezada, né? Se a herança é assim, está lá cantando sofrência desesperada, né? Porque não tem ninguém para reclamá-la, então o juiz pode. Nos casos em que a lei considere jacente a herança, o juiz em cuja comarca tiver domicílio falecido procederá imediatamente à arrecadação dos respectivos bens, tá? Então, herança jacente. Cuidado, cuidado. No Código de Processo Civil anterior, o juiz podia, de ofício, começar um inventário, não pode mais. O inventário não pode ser iniciado pelo juiz de ofício apenas nos casos em que a lei reconhecer, né, que por lei o imóvel, o bem, né, o que for do falecido, poder ser considerado herança jacente. Beleza? Então, cuidado com isso aí. Inventário não, herança jacente. Tá bom? Beleza. E aí o seguinte, né? Quais os tipos de processo que nós temos? Gente, todo código, Código Penal, Código Civil, Código de Processo Penal e Código de Processo Civil tem basicamente duas partes maiores, que é a parte geral e a parte especial. A parte geral, ela serve para dizer dos institutos processuais de modo geral. E a parte especial trata de modo mais específico, como o próprio nome diz, parte especial. A parte especial, nós temos dois livros. O primeiro livro, dedicado ao processo de conhecimento e ao cumprimento de sentença. Procede conhecimento. O próprio nome diz, para conhecer o direito, né? E aí eu tenho o que o Daniel Assunção chama de fase procedimental, né? Se me perguntam assim, professor, cumprimento de sentença é um tipo de processo? Não. Eu vou usar a mesma ideia que o Daniel Assunção traz em seu livro. O cumprimento de sentença é uma fase procedimental, ou seja, é uma repartição do processo de conhecimento, tá? E por que acontece o processo, o cumprimento de sentença? Porque quando o juiz termina a fase de conhecimento com a sentença, como eu disse há pouco, muitas vezes o réu não quer cumprir, o direito não acontece. Aí você precisa, no cumprimento de sentença, fazer com que aquele direito se cumpra. É na fase de cumprimento de sentença, por exemplo, que a gente vê em casos extremos o juiz suspendendo a CNH do indivíduo, né? Ação de cobrança. O indivíduo não paga de jeito nenhum, né? Aí o juiz desaforo, esse filho de uma mãe, eu condenei ele a pagar, disse que o autor tem direito a receber, e ele está com dinheiro andando de carro para cima e para baixo, não paga. Vou suspender a CNH e dizer para ele, enquanto ele não pagar, ele vai ficar com a CNH suspensa. Esse tipo de medida, né, vai acontecer onde? No cumprimento de sentença. Tranquilo? Ó, eu quero, é uma empresa, vão penhorar parte do faturamento dessa empresa até que a dívida seja paga.
essas medidas austeras para que se cumpra o que for determinado da sentença, acontecem no cumprimento de sentença, tá? O processo de conhecimento é para conhecer o direito, tá certo? Professor, e esse tal processo de execução? O processo de execução, gente, ele parece, no que diz respeito ao seu objetivo, ao cumprimento de sentença. Mas qual a diferença? Veja, para eu ter um cumprimento de sentença, eu estou no andamento de um processo. E no mesmo processo, muda a fase e passa para o cumprimento de sentença. Mas existem alguns direitos que não precisam ser submetidos a um processo de conhecimento. O processo de conhecimento, como o próprio nome diz, é para o juiz conhecer o direito. Mas imagina que você é credor de um cheque. O cheque não está prescrito. Então, é um direito. E o cheque também tem o valor expresso, ou seja, é um direito líquido. E é certo, porque você está com o cheque na mão. Então você, credor de um cheque que não foi pago, tem nas mãos um direito líquido, porque está definido o seu quantitativo, certo, porque o cheque existe, está na sua mão, e exigível, porque não prescreveu. Ora, se você tem um título, se você tem um direito que nasceu fora do judiciário, ou seja, um título extrajudicial, que é certo, líquido e exigível, você não precisa passar por um processo de conhecimento. Você vai onde? No processo de execução. Então, o processo de execução serve para cobrar direitos que foram constituídos fora do judiciário ou também fora da arbitragem, tá? Depois eu explico o que é arbitragem, mas a arbitragem também produz títulos judiciais, tá? Mas um título extrajudicial, tá? Você pode entrar com processo de execução. Processo de execução, né? De pagar a quantia certa, por exemplo, o juiz não vai citar o réu para que ele fala na contestação seus argumentos, não. Não é execução, não é direito líquido e certo e exigível. Então o juiz não precisa fazer todo aquele caminho para conhecer o direito. O direito já está no próprio cheque, por exemplo. Na citação da execução para pagar a quantia certa, o juiz vai simplesmente falar para o autor assim: infeliz, você deve, está aqui o cheque, deve. Pague em 3 dias ou indique bens que cumpram, né, que possam cobrir a obrigação. Do contrário, o oficial de justiça vai atrás de você para penhorar bens suficientes, tá certo? Então, no processo de execução, eu não preciso passar pela fase de conhecimento. Por quê? Porque eu já tenho ali um direito líquido, certo e exigível. Então, veja, eu tenho o processo de conhecimento e o processo de execução. Execução é quando eu sou titular de algo que já expressa um direito líquido, certo e exigível e que não é resultado de um processo de conhecimento. Não vou no processo de execução, correto? Dentro do processo de conhecimento, depois da sentença, se não houver a satisfação natural, se o réu, a partir do momento que o juiz condena, se o réu não cumprir com aquilo que a sentença estabeleceu, eu continuo numa fase de cumprimento de sentença, beleza? Gente, nesse novo Código de Processo também existe uma fase que é uma espécie de conhecimento provisório. Não deixa de ser um processo de conhecimento, mas é um conhecimento provisório. O juiz decide sem apreciar com minudez, com detalhes a questão. São as tutelas provisórias. O próprio nome diz, é provisório, é provisório. É uma espécie de conhecimento, mas é um conhecimento que provisório, provisório. No Código de Processo anterior, no 73, nós tínhamos processo de conhecimento, processo de execução e processo cautelar. Pelo amor de Deus, no processo de 2015 não existe mais processo cautelar. Nós temos conhecimento, execução. E como puxadinho do conhecimento, como fase procedimental, nós temos o quê? Cumprimento de sentença, tá?
Como é que era cautelar? Vamos supor que tivesse um casal brigando, cacete, mesmo, de fato, né? Tiro, porrada e bomba. Aí a mulher entende que deve divorciar. Só que é o seguinte, a situação talvez está tão terrível que se ela esperar o divórcio para sair de casa, até lá um já matou o outro. Então, antigamente, no Código de 73, se entrava com a cautelar, né, de afastamento, né, um processo cautelar de afastamento, para que depois entrasse com um processo de divórcio. Hoje não. Hoje eu não falo de um processo autônomo de afastamento. Hoje eu posso pedir o afastamento numa tutela provisória, mas já sendo parte do conhecimento. Repetindo, no novo Código de Processo Civil, eu não tenho mais um processo autônomo a que eu chamo de cautelar. O que eu tenho são as tutelas provisórias, tá? Que não só elas têm um caráter cautelar, eu tenho tutela provisória de urgência, que se aproxima do cautelar, mas eu também tenho tutela provisória de evidência. Na tutela provisória de evidência, o que salta aos olhos não é risco, não. O que salta aos olhos é o quão próximo está o que o autor pede de um direito razoável. O juiz olha o pedido na tutela provisória de evidência e fala o seguinte: não, realmente, cara, o que você está pedindo tem tudo para ser seu direito mesmo. Então, em razão dessas circunstâncias, já provisoriamente eu já vou antecipar aqui uma decisão para você. Isso é a tutela provisória de evidência. Então, nós não temos mais um processo autônomo cautelar. Nós temos, no contexto da tutela provisória, esse esforço de cautela. E a tutela provisória pode sim ser motivada por urgência, mas também pode ser motivada por evidência. É tão próximo da realidade que o autor pede que o juiz fala: não, eu posso até apreciar depois com calma, pode até ser que eu reverta essa minha decisão, mas eu estou olhando aqui, para mim, é evidente que esse direito te assiste, então eu já vou dar uma decisão aqui em sede de tutela provisória de evidência, tá bom? Beleza. E aí, na sequência, a gente trata de procedimento, tá? E o que é procedimento? Quais os tipos de procedimento, né? Nós então trataremos em um outro intervalo. Até então, nós tratamos da parte introdutória do conceito de processo. Guardem bem esses conceitos. Alguns podem sim estar objetivamente na sua questão. Outros, mesmo não sendo propriamente a sua questão, são conceitos necessários para você entender o que virá. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Com essa aula, então, nós inauguramos a nova edição daquele que será o curso da sua aprovação. Um beijo, um queijo e até a próxima aula.